João capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Este versículo inaugura um novo momento no Evangelho de João e nos convida a perceber Deus agindo nos acontecimentos simples da vida. As bodas em Caná mostram que Jesus está presente numa celebração comum, familiar, cotidiana. Isso nos ensina que Deus não se manifesta apenas em momentos solenes ou religiosos, mas também na alegria, na convivência e na vida diária. O detalhe, ao terceiro dia, indica continuidade da caminhada iniciada no capítulo anterior. Seguir Jesus leva a novas experiências. A presença da mãe de Jesus também é significativa. Ela representa sensibilidade e atenção às necessidades, preparando o cenário para o agir de Cristo. Antes mesmo do milagre, vemos cuidado, relacionamento e participação. Reflexões. Temos convidado Jesus para estar presente nos momentos simples da nossa vida? Temos que Deus se importa com nossas alegrias e necessidades cotidianas? Estamos atentos às situações onde Deus deseja agir, mesmo que pareçam comum? João 2:1 nos lembra que quando Jesus está presente, até os momentos simples podem se tornar cenário de milagres, e que a fé começa muitas vezes na vida comum. João capítulo 2, versículo 2. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Este versículo reforça uma verdade simples, mas profunda. Jesus responde ao convite. Jesus e seus discípulos são convidados para as bodas. Isso nos mostra que a presença de Jesus começa com um convite, onde ele é bem-vindo. Ele entra, participa e se envolve. A fé não é apenas crer à distância, mas convidar Jesus para caminhar conosco, inclusive em momentos de alegria e convivência. Também vemos que os discípulos estão com ele. A caminhada com Jesus é vivida em comunhão, aprendendo com sua presença em situações reais da vida, não apenas em momentos formais de ensino. Reflexões. Temos convidado Jesus para fazer parte das decisões e celebrações da nossa vida? Permitimos que ele participe do que consideramos comum? Entendemos que a fé se vive no dia a dia, com Jesus presente? Em João 2:2, nos lembra que quando convidamos Jesus, abrimos espaço para a sua presença e para o agir de Deus, mesmo nos momentos mais simples da vida. João capítulo 2, versículo 3. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Este versículo nos mostra a sensibilidade diante da necessidade e a confiança em Jesus. A falta de vinho revela um problema real, que poderia trazer constrangimento aos noivos. Maria percebe a situação e não tenta resolver sozinha. Ela leva a necessidade a Jesus. Sua fala é simples: não tem vinho, sem exigir, sem explicar como ele deveria agir. É uma atitude de confiança silenciosa, porque aprendemos que fé não é apenas pedir grandes coisas, mas apresentar a Jesus até as necessidades aparentemente simples. Maria nos ensina a perceber o problema, mas a confiar a solução a Cristo. Reflexões. Temos levado nossas necessidades a Jesus ou tentando resolvê-las sozinho? Confiamos que Ele se importa até com os detalhes da nossa vida? Sabemos apresentar a situação a Deus sem impor a nossa solução? João 2:3 nos lembra
que Jesus se importa com nossas faltas e que a fé começa quando colocamos diante dele aquilo que já não conseguimos cumprir por nós mesmos. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4. Disse-lhe Jesus: Mulher, tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse versículo nos convida a refletir sobre o tempo de Deus e a confiança obediente. A resposta de Jesus pode soar estranha à primeira vista, mas não é rude. Ao dizer, ainda não é chegada a minha hora, Jesus revela que a sua missão segue um tempo determinado por Deus, não pela pressão humana, nem mesmo por laços familiares. Ele age sempre em perfeita obediência ao Pai. Ao chamar Maria de mulher, Jesus também aponta para uma transição. Dali em diante, sua atuação não estaria mais baseada apenas na relação familiar, mas em sua identidade e missão divina. Isso nos ensina que Deus tem um plano maior e que nem sempre ele age no momento que esperamos, mas sempre no momento certo. Reflexões. Confiamos no tempo de Deus, mesmo quando ele parece diferente do nosso? Sabemos esperar sem perder a fé? Aceitamos que Deus vê além da necessidade imediata? Em João 2,4, nos lembra que o agir de Deus não é apressado nem atrasado, e que confiar em Jesus é também confiar no tempo perfeito em que ele escolhe agir. João, capítulo 2, versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Esse versículo expressa uma das atitudes mais puras de fé e obediência. Mesmo sem entender como Jesus iria agir, Maria demonstra confiança absoluta ao dizer aos serventes: Fazei tudo quanto eles vos disser. Ela não discute o tempo, não insiste, não dá ordens, apenas confia. Sua fé se revela em submissão e expectativa silenciosa. Os serventes também nos ensinam algo importante. O milagre começa com obediência simples. Antes de qualquer transformação, houve disposição em fazer exatamente o que Jesus mandasse, mesmo que parecesse comum ou sem sentido. Reflexões. Temos obedecido a Jesus mesmo quando não vemos o resultado imediato? Confiamos mais em nossas próprias soluções ou na palavra dele? Estamos dispostos a fazer tudo o que ele disser, sem reservas? João 2,5 nos lembra que a obediência precede o milagre e que quando confiamos plenamente em Jesus, abrimos espaço para que ele transforme situações comuns em manifestações da graça de Deus. João capítulo 2, versículo 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Esse versículo traz detalhes que revelam o contexto e o significado mais profundo do milagre que está para acontecer. As talhas de pedra eram usadas para as purificações cerimoniais dos judeus, ligadas à lei e aos rituais externos. O fato de Jesus usar justamente esses recipientes mostra que ele não veio apenas cumprir ritos, mas transformar o que era externo em algo novo e cheio de vida. A pedra, símbolo de rigidez, torna-se instrumento de algo extraordinário. A grande capacidade das talhas também aponta para a abundância do agir de Deus. Quando Jesus transforma, ele não faz de forma limitada ou escassa. Seu agir é completo e suficiente. Reflexões. Temos confiado apenas em rituais externos ou permitido que Jesus transforme nosso interior? Reconhecemos que Deus pode usar aquilo que parece comum ou antigo para fazer algo novo? Estamos abertos à abundância da graça de Cristo em nossa vida?
João 2,6 nos lembra que Jesus transforma o que era apenas ritual em fonte de vida e que ele age com propósito, profundidade e abundância. Capítulo 2, versículo 7. Disse-lhe Jesus: de água essas talhas, e encheram-na até em cima. Esse versículo destaca a obediência completa e sem reservas. Jesus dá uma ordem simples: enchei de água essas talhas. Não explica o motivo, não promete o resultado. Mesmo assim, os serventes obedecem. E o detalhe é importante: encheram-ne até em cima. Isso mostra a obediência total, sem medidas parciais, sem deixar espaço para dúvida ou atalhos. Antes do milagre, há trabalho, esforço e fidelidade. Jesus poderia ter transformado a água sem esse passo, mas escolhe envolver pessoas comuns, ensinando que Deus age onde não há disposição, onde há disposição para obedecer. Reflexões. Temos obedecido a Jesus por completo ou apenas parcialmente? Confiamos na palavra dele, mesmo sem entender o propósito imediato? Estamos dispostos a fazer nossa parte com excelência? Em João 2,7, nos lembra que a obediência cheia prepara o caminho para o milagre, e que Deus honra corações dispostos a obedecer até o fim. João, capítulo 2, versículo 8. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Esse versículo revela a fé que age antes de ver o resultado. Jesus manda: tirai agora e levai ao mestre-sala. Até esse momento, os serventes haviam colocado apenas água nas talhas. Mesmo assim, eles obedecem. Isso mostra uma fé prática que confia na palavra de Jesus, sem precisar de provas imediatas. Levar um mestre-sala exigia coragem, pois havia o risco de vergonha se nada tivesse mudado. Ainda assim, eles vão. O milagre acontece no caminho da obediência. Muitas vezes, a transformação só se revela depois que damos um passo de fé. Reflexões. Estamos dispostos a obedecer a Jesus mesmo quando o resultado ainda não é visível? Confiamos na palavra dele acima das circunstâncias? Entendemos que a fé verdadeira age antes de ver? João 2,8 nos lembra que obedecer é confiar, e que quando seguimos a palavra de Jesus, mesmo sem garantias visíveis, abrimos espaço para que Jesus manifeste o seu poder. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Este versículo destaca o milagre realizado no silêncio e reconhecido pelo resultado. O mestre-sala prova o vinho sem saber de onde veio, enquanto os serventes sabiam exatamente o que havia acontecido. Isso nos ensina que Deus muitas vezes age de forma discreta e nem todos percebem o processo, apenas veem o resultado da transformação. Também aprendemos que o milagre não precisou de anúncio prévio, a mudança foi real e evidente. Jesus transforma água em vinho sem alarde, mostrando que o poder de Deus não depende de explicações, mas se manifesta na qualidade que ele faz. Reflexões. Confiamos em Deus mesmo quando só alguns veem o processo do milagre? Estamos dispostos a obedecer, ainda que não sejamos reconhecidos? Sabemos que o agir de Deus fala por si mesmo. João 2,9 nos lembra que a verdadeira transformação não precisa de propaganda, e que Deus honra a obediência silenciosa, revelando seu agir no tempo certo. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Guardaste até agora o bom vinho?
Esse versículo revela a excelência e a generosidade do agir de Jesus. O mestre Sala percebe algo extraordinário. O melhor vinho foi servido por último. Isso foge à lógica humana, mas expressa o coração de Deus. Jesus não apenas resolve o problema da falta, ele entrega algo melhor do que o esperado. O milagre não é só quantidade, é a qualidade. Aqui aprendemos que, com Deus, o fim não precisa ser pior que o começo. Pelo contrário, o que Jesus faz tende a crescer em valor, profundidade e beleza. Ele transforma a vergonha em honra e a escassez em abundância. Reflexões. Confiamos que Jesus pode trazer algo melhor, mesmo quando parece tarde demais. Reconhecemos que Deus não faz nada de forma medíocre. Temos esperado um bom vinho que Cristo prepara. João 2,10 nos lembra que Jesus guarda o melhor para o tempo certo, e quando ele age, sua graça surpreende e excede nossas expectativas.